Você é irracional? Bem, é o que nós vamos falar hoje aqui no Fuja da Média. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Fuja da Média. Se você é novo aqui, por favor, se inscreva no canal, marque o sininho, porque dessa forma você não vai perder nenhuma novidade. Hoje nós vamos falar sobre irracional, o que leva o comportamento das pessoas para que tomada de decisão, na grande maioria das vezes, seja irracional. É isso que nós vamos falar aqui hoje. Eu vou começar com um exemplo para ver se eu consigo posicionar você sobre essa questão do irracional. E começar a quebrar ciclos que nós temos já de acreditar que não, eu tomo a decisão mais racional o tempo inteiro, eu sou uma das pessoas que eu conheço mais racionais assim por diante. Bem, não me entenda mal, quando eu digo para você, e vou afirmar na verdade, que 95% das decisões que você toma de maneira irracional, não é chamar que você não tem raciocínio, poder de decisão, não é isso. Mas é mostrar para você que vários gatilhos e comportamentos sociais influenciam muito na sua tomada de decisão. Então eu vou começar com o primeiro exemplo. É um exemplo para mim muito simples, muito comum nos dias de hoje, que é um exemplo muito baseado no pilar da comparação. Então vou trazer um exemplo para você. Imagine então que você recebeu hoje um anúncio, seja ele de maneira digital, seja ele de maneira impressa, propondo, imagine que você tem um jornal na sua cidade que é relevante você acompanhar os conteúdos que ele compartilha, e ele te traz as seguintes opções de plano de assinatura semestrais. Pacote A, 100% das edições físicas, zero acesso aos conteúdos online. Valor mensal, R$100. Ok? Jornal físico, todos os dias na sua casa, por R$100 por mês. Simples. Segunda variável, segundo pacote que eu poderia te oferecer. Jornal 100% digital. Não vou te entregar nenhum jornal impresso, vou te entregar 100% dele digital, frente a toda a comodidade digital, só que o custo é R$190 por mês. E eu vou te dar um terceiro pacote, que é um pacote que eu vou te entregar o jornal físico e o pacote digital por R$190 por mês. Sim, você entendeu bem. O valor do terceiro pacote que une o offline com o online custa o mesmo valor do que só o online, né? Então eu tenho um pacote offline por R$100, um pacote online por R$190 e um pacote que tem os dois de uma forma integrada, com uma cortesia, com bônus, etc. por R$190. Esse exemplo é um exemplo muito estudado na sociedade. Eu particularmente estudei em uma das instituições de ensino que eu tive aula com um dos professores para mim que são referências no assunto na parte de análise da mente irracional, que é o Dan Ariely, que é um professor muito conhecido, na verdade, na sociedade de uma maneira mais ampla, e escritor de livros, etc. E ele trouxe um case na época apresentando que quando ele pegou uma outra turma da instituição, ele aplicou lá no MIT para 100 alunos dele essas três opções. E o que ele viu foi que 16% dos alunos optaram pelo pacote só offline e 84% optaram pelo terceiro, que é a união dos dois modelos. Mas ninguém optou pelo pacote intermediário. Por que isso acontece? Porque normalmente nós buscamos níveis de comparação para a tomada de decisão. Então, quando a gente tem uma opção para tomada de decisão que envolve um cenário de que eu não conheço, é muito difícil. Então eu procuro parâmetros. E o que a gente tem? A gente tem o terceiro cenário com parâmetro com o segundo, e o terceiro é melhor que o segundo. Logo, a gente tende a optar pelo terceiro pelo índice da comparação. Mas se eu removesse a opção intermediária, ficasse só com a offline e só com a online e com a offline juntos, ou seja, não tivesse o meio do caminho, que é o cenário intermediário, e eu refizesse essa pesquisa, que foi o caso do case que ele nos apresentou, teve uma mudança radical na decisão. A decisão levou que quase 70% dos alunos, o que antes era só 16%, optasse pelo modelo mais barato de R$100. E o delta disso, 32% para ser exato, optava pela composição de ofertas.
Mas notem, não mudou, nenhuma das duas ofertas mudaram. Eu simplesmente tirei uma opção que sequer tinha sido optada por qualquer uma dessas 100 pessoas. Exatamente é por isso que eu estou trazendo esse primeiro pilar de ponto de gatilho de comparabilidade, que é o pilar típico de que tem no mercado. Vou trazer um outro exemplo para você. Imagine então que eu venda processador de computador. E a grande maioria das pessoas a gente não conhece muito bem sobre isso. A gente sabe alguns elementos que podem elencar o que é melhor ou pior. Que nem uma casa, por exemplo, né? Vou pegar uma casa aqui, por exemplo, em vez de processador, até vou melhorar meu exemplo. Imagine então que eu estou olhando uma casa sem piscina. Eu determinei um bairro, né? Fui olhar casas de 4 quartos, etc e tal. Estão tudo dentro dos padrões que eu queria. Mas para mim, eu fui avaliar o contexto da casa. Então tinha uma casa que tinha um valor de 1, por exemplo, para ter uma referência, que ela não tinha piscina. Tinha uma outra casa que custava 1, tinha piscina, mas tinha um problema com o telhado que eu teria que fazer um investimento para associar, mas o corretor já disse, não, esse valor eu vou descontar, então vai custar 1 também. E tinha uma terceira, que era muito similar à segunda, só que não com piscina, mas não tinha o problema do telhado. Naturalmente, as decisões da grande maioria, cerca de 75%, no caso das pesquisas, indicam que a tomada de decisão para comparabilidade, ela diria para a casa 3. Porque a comparação da casa 3 com a primeira não teria muito como comparar, porque são ofertas diferentes. Porque a casa aqui pode ter uma tem piscina, outra não tem, então tá. Mas quando as duas têm piscina, etc., e uma tem problema e outra não tem, etc., você acaba optando pela que não tem. Então esse modelo de decisão, baseado nos gatilhos mentais, de comparabilidade, etc., é um dos principais modelos hoje na sociedade que tornam a mente do consumidor irracional, tornam a nossa mente, porque todos nós somos consumidores, para uma decisão irracional. Um outro exemplo que eu vou trazer para você, dando um viés mais longo sobre a questão de comparabilidade, e não como estratégia linear, mas uma coisa mais exponencial, mais complexa. Imagine o seguinte, se você analisar a história das grandes máquinas, o surgimento, na verdade, da máquina de pão, a máquina de pão ela surgiu quando começou a ser vendida numa loja muito famosa de produtos para cozinha, etc., nos Estados Unidos, que é a Williams Sonoma. E eles, quando a inovação chegou ao mercado, colocaram essa máquina de pão a $300 à venda e foi um fracasso. Por 60, 90 dias não emplacaram as vendas. E não se sabia muito dos porquês disso. Será que é um produto que não era relevante, etc. Então chamaram algumas consultorias e uma das consultorias apontou para o fabricante no seguinte, olha, o grande problema de vocês é que não existe comparação desse produto. Quando você tem uma referência de comparação, a decisão fica muito mais fácil para as pessoas, mesmo de coisas que elas não consumiram ainda. Principalmente até se a gente for olhar para o outro lado. Então, nesse contexto, o consultor sugeriu que eles criassem uma máquina de pão com alguns elementos adicionais, seja tamanho, por exemplo, e que custasse um valor a mais. Então, eles criaram uma máquina, eu lembro que era tipo 50% mais cara e ela era maior. Decolou as vendas da primeira máquina mais barata. Porque existiria uma comparação direta, existiu na verdade, isso é fato, e aumentaram as vendas drasticamente. Você entendeu? Que é uma outra forma de como a gente é irracional em tomada de decisão. E eu, quando vi esse caso, eu me coloquei muito numa situação desconfortável, porque eu me senti muito irracional olhando isso. Imagine que você tem duas tarefas agora. Você está saindo e você tem que fazer duas compras importantes para você. Você tem que comprar uma caneta para o seu dia a dia, uma caneta que você quer uma caneta um pouco melhorzinha para o seu dia a dia, e você tem que comprar um refrigerador para sua casa. Né? E é hoje que você tem que tomar essa decisão. Então, tipicamente eu vou trazer dois cenários para você entender as decisões típicas que a gente poderia tomar. Então, primeiro cenário, a compra da caneta. Imagine que eu estou indo então numa gráfica, no estabelecimento, cheguei lá, olhei, achei uma caneta que eu gostei e tal, e o valor da caneta custava, vou pegar o exemplo, R$ 25. E aí eu fico sabendo pela pessoa do lado, ou lembro de algum comercial, etc. Puxa, essa caneta tem num lugar que é pertinho daqui, cerca de 10, 15 minutinhos daqui, essa caneta por R$ 7 a menos, ela está custando R$ 18. Então, naturalmente, você pensa, eu vou ir, né? Pô, de 25 por 18, eu vou lá comprar essa caneta. E a gente vai e compra a caneta. Tá aí, nada de errado, nada de anormal, tal. Só que quando eu vou comprar o refrigerador, eu chego na loja, então que eu escolhi, chego lá, vejo o refrigerador, então depois de várias análises, escolhi aquele refrigerador e o valor que o vendedor me passa é R$ 906. E aí uma pessoa do lado diz, vou te dar uma dica, cara. Esse mesmo refrigerador tem por R$ 899 numa outra loja que fica uns 10 minutinhos daqui.
o que você naturalmente pensa? Não, cara, por R$ 7 eu vou sair daqui para comprar refrigeradores do lugar? Não, eu já estou aqui, vou comprar. R$ 7 não vai mudar nada. Mas espera só um pouquinho. A sua decisão é R$ 7 no valor de uma caneta versus R$ 7 no valor do refrigerador? Ou é R$ 7 versus 10, 15 minutos de deslocamento? Você entendeu como não é racional a decisão? Porque os R$ 7 e os 10, 15 minutos são os mesmos. Então, tipicamente, a gente trai o nosso cérebro nos trai exatamente por decisões assim. É por isso que quando a gente tem opções para comprar um carro, por exemplo, a gente paga 2, 3, 4 mil reais a mais por alguns acessórios, tipo banco de couro. Mas quando a gente vai comprar um sofá para nossa casa, a gente não paga 3 mil reais a mais para ele ter um conforto maior ou ser de couro. E vamos lembrar que a gente senta muito mais, a grande maioria ao menos, né, no sofá de casa do que no banco do carro. Então, são exemplos como esses que mostram o quanto a gente tem um comportamento irracional. Um outro exemplo, para você também entender um pouco da simbologia dessa diferença do dinheiro versus outras questões, imagine o seguinte, imagine que você está chegando do trabalho, então você mora num condomínio, na entrada do condomínio tem algumas crianças lá com uma casinha vendendo chocolates, né? Fazendo aquelas brincadeiras típicas de crianças pequenas. E aí as crianças te ofertam, olha, você tem esses bombons, essas trufas maravilhosas da Lindt por 50 centavos cada, ou você tem esses bombons da Garoto, o batom da Garoto, sei lá, um chocolate mais tradicional por 10 centavos. O senhor compraria qual? 90% das pessoas que eu já conversei e do caso que eu analisei optariam pelo da Lindt, porque já sabem o valor daquele produto e veem que 50 centavos por aquele produto vale muito a pena. Então, em comparação a pagar 10 pelo Garoto, eu pago 50 pelo Lindt, tem um chocolate muito melhor e assim por diante. Tudo certo? Ok. Mas no dia seguinte, você está passando lá e você vê que mudaram os preços. O chocolate da Lindt está 40 centavos. E o da Garoto, ele está de graça. Qual que você pegaria? A maioria esmagadora pegaria o de graça. Mas notem, a diferença de preço continua sendo os 40 centavos. Mas o poder de decisão, a forma que nos influencia, aquela coisa grátis, aquela coisa é mais forte. E esses são gatilhos tradicionais que a indústria tem trabalhado, muito pouco até do que poderia, mas é o que está por trás de grande parte das decisões das pessoas no mercado. Cerca de 200, 250 anos antes de Cristo, um chinês, o Shang Yu, ele estava num combate muito forte contra uma dinastia na época, né? A dinastia de Qin, Queen, algo assim, não recordo em detalhes. E eles estavam no mar, né? Então indo em direção ao outro grupo que eles iam lutar, né? Iam guerrear. E dormindo ao longo da noite, acordaram com gritos de incêndio em vários barcos. Estavam com 3 ou 4 barcos indo e os barcos todos pegando fogo. E então ficaram apavorados, etc e tal. Depois, quando eles foram ver quem havia colocado fogo, era exatamente o seu general, o seu líder, né? O Shang Yu. Mas por que ele fez isso? Porque ele colocou o seguinte, ou a gente vai vencer e vai voltar nos barcos deles, ou a gente não volta. Então os barcos é o tradicional que a gente fala no mercado, queimar as pontes, né? Você tomar uma decisão e você queima a ponte para não conseguir voltar para que você tomou a decisão, faz com que você tenha uma mentalidade de não ter plano B. Né? Então foi a grande linha que faz a gente também de uma questão irracional, ou seja, por não ter alternativa, eles venceram 7 batalhas seguidas. Foi só por isso? Obviamente que não. Preparação, força, poder de luta, etc. Mas também teve o fator sabendo que não tinha jeito de fugir. Ou a gente vence ou a gente vence. Né? Então, outro fator super relevante que coloca nisso. E aí isso traz um outro viés, que é quando a gente tem opção para decidir, a gente se complica. Tipicamente, quando você tem muitas opções, você sofre. Então, quando te dão menos opções, são os modelos de decisão que ficam mais fáceis para você tomar a decisão. Obviamente que ofertas que eu possa comparar são importantes, mas muitas variáveis elas acabam complicando, até porque a gente tem dificuldade de dizer não para certas coisas. Então, isso é super relevante no mercado. E aí eu queria... eu vou tentar trazer mais um exemplo para vocês que talvez ilustre mais isso, tá? Lá no MIT tem um prédio que é do Media Labs, um prédio fantástico, muita inovação, etc. Eles fizeram um experimento, eu fui convidado, eu participei desse experimento e
E para mim foi super legal de ter visto isso, né? Eles têm uma máquina que faz descargas elétricas de um tom que a gente obviamente suporta e não causa nenhum dano. Mas o experimento não era isso, mas eles não te contam todo o experimento. Então você vai lá como um aluno e diz, olha, tá bom, eu quero participar, então você entra lá numa máquina, te coloca uns sensores e eles te dizem o seguinte, olha, vou te dar uma amostra do tipo de choque que você vai receber. Aí você recebe um choque que não é legal, senão umas beliscão, umas tremidas, se você diz tal. Olha, eles disseram, a gente está analisando aqui uma medicação e são lotes de pessoas que fazem o teste juntos. São tipo de, eu lembro que eram 8 em 8, se eu não me engano. E eles fazem uma oferta, ó, você pode pagar $1 pelo remédio A ou $10 pelo remédio B. E aí as pessoas vão variando quais que elas pagam para fazer. E visivelmente quase 75% das pessoas que optaram por pagar mais disseram que não sentiram nada. E os que optaram por pagar menos disseram que sentiram um pouco, etc, da dificuldade. Só que a variável é que tudo era placebo. Ou seja, a nossa mente, ao saber que estamos pagando mais caro por um remédio, a gente tem mais segurança que ele funcione. E a gente já cria fatores positivos de pensar nisso, que é totalmente irracional. Porque não é a ver quanto paga um remédio que faz a sua eficácia. Você comprou um remédio, teoricamente ele vai fazer eficácia, né? Então, esse foi um experimento muito legal. E tem um segundo experimento, esse eu li num livro até do mesmo professor, ele tem vários livros famosos, e um dos livros dele sobre racionalidade, ele dá um exemplo de uma banca que oferta dinheiro num mall. E nessa banca, então, imagina que as pessoas vão passando no mall, tem uma mesa assim, e tem um cartaz. E o cartaz ia variando durante o dia, assim, ó, dinheiro grátis. $1, $5, $10, $20, $50, eles iam mudando. Até colocar o valor de $20, ou seja, as pessoas passavam na frente da banca e vinham aquelas pilhas de dinheiro naquela, que era de graça, menos de 10% das pessoas paravam para pegar. Quando colocaram $50, o número de pessoas que parou foi 19% frente às que passavam. Ou seja, dobrou praticamente, ou triplicou em vários casos, o número de pessoas. Mas 100% delas questionavam mais de uma vez se era uma pegadinha, se era uma brincadeira, o que aquilo envolvia, porque não podia ser óbvio alguém dar dinheiro, né? Então são exemplos de que quando a oferta também ela é muito boa, a gente se torna também uma cabeça de que não pode dar certo. Racionalmente a gente pensa assim. Então esse é um aspecto para mim super relevante para que a gente tenha sempre em mente e colocar. E eu tive uma aula um tempo atrás com um professor chamado Marcelo Peruso, que é uma referência para mim em neuromarketing. E ele até tem um livro que ele escreveu sobre neuromarketing, e ele traz a personalidade de três, vou dizer assim, pessoas e animais sobre as decisões que a gente toma. Então ele traz a analogia do macaco, da princesa e do Einstein. A gente tipicamente se coloca como pessoas racionais. O racional aqui é o papel do Einstein. E se eu disser para vocês que em média a gente toma 5% das decisões, como eu falei no início, que 95% das decisões são irracionais, 5% delas são racionais, 5% são Einstein. Eu já vou fazer a analogia de cada um. 10% pelo material dele, em média, é decisão de princesa, com pensamento de princesa, e os outros 85% é com cabeça de macaco. Quer trazer isso para os dados reais aqui para a gente ficar mais claro, vida real? Vou comprar um carro. Tipicamente a gente escolhe carros pelos argumentos que nos fazem suprir os desejos. Mas eu aposto que raramente as pessoas compram tal carro porque aquele carro ele vai ser menor para poder estacionar mais rápido e ele vai consumir menos combustível e ele, com aquela cor, ele pega menos sol, e capta menos calor do sol e com isso ele usa menos combustível porque vai consumir menos ar-condicionado. Isso é pensar com Einstein. Assim, é racional a decisão de comprar um carro. Sendo que hoje, nos tempos atuais, a racionalidade seria dizer, não vou nem comprar carro. A oferta de transportes como existe hoje não precisa. Concorda? Modelo princesa de decisão. Eu quero ter esse carro porque eu quero mostrar para meus amigos que eu tenho um carro legal, eu quero me sentir bem. O fulano comprou, também gostaria de ter. Puxa, imagina os clientes me vendo chegando com esse carro. Decisão de princesa. Decisão de macaco. Vamos comprar um carro, o carro é legal. Pô, é legal ter um carro. Escutar uma música. Pô, vou pegar preto, que preto chama atenção, é bonitão. Ou seja, totalmente fora do racional. Então, tipicamente a gente vai tomando decisões dessa forma, a gente vai sendo irracional, e isso é fundamental a gente entender que acontece para que a gente possa ter mais controle em influenciar as nossas decisões, mas principalmente também ter mais protagonismo do melhor modelo mental de oferecer os nossos produtos e serviços para o mercado. Em nenhum momento aqui eu estou dizendo que a gente tem que ludibriar alguém, que tem que vender gato por lebre, não é isso. O que eu estou querendo dizer é,
As pessoas vão tomar decisões por variáveis muito mais emocionais e de comparabilidade do que racionais. Então a gente gasta às vezes mais de 90% do nosso esforço de mostrar, de fazer um copy, de escrever, né, de ofertar numa linha racional de decisão, quando o que mais influencia a decisão é o irracional. Então, é por isso que eu tenho que botar um cartaz com uma foto linda de uma paisagem, que eu tenho que botar foto de um homem bonito, de uma mulher bonita quando eu vendo um produto, e assim por diante. Espero que esse vídeo tenha agradado você e fiquem todos muito bem.